Bom dia. O Jornal IBA dá continuidade agora a uma série de entrevistas aos candidatos a prefeito de Montenegro, dentro do projeto de cobertura das eleições 2020. Na sequência, teremos também os candidatos a vice e os pretendentes às prefeituras das demais cidades onde o jornal circula. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e pelo nosso canal no YouTube, e terá a versão impressa publicada na edição de amanhã do Jornal IBA. Hoje nós vamos conversar com o candidato Cadu Miller, da coligação Voa Montenegro, formada pelo PP, pelo PSB e pelo PL. Bom dia, candidato. Quem é Cadu Miller? Bom dia, Márcio. Bom dia aos internautas que estão acompanhando essa nossa conversa aí pelas plataformas digitais do Jornal IBA. É um prazer estar com vocês mais uma vez, né? O jornal sempre à frente dos assuntos de Montenegro e acompanhando, e hoje dando essa oportunidade de a gente poder conversar. Quem é Cadu Miller, Márcio? Cadu Miller é o Carlos Eduardo Miller, nascido em Montenegro, em 18 de novembro de 1970, criado em Pareci Novo, quando ainda era o 4º distrito de Montenegro, hoje município de Pareci Novo. Filho da Vânia Terezinha Miller, com muito orgulho, minha mãe, que me deixou aí fazem 8 anos, mas que tenho muito orgulho e muita gratidão por tudo que ela me fez. Casado com a Leila, pai do Arthur, meu companheiro de aventuras, né? O Arthur está sempre comigo aí nas coisas do dia a dia que a gente faz, aí fora as atribuições que a gente tem do Executivo. Profissionalmente, eu sou despachante aduaneiro, cursei administração com ênfase em comércio exterior, não concluí o curso, mas tenho 22 anos de atuação na área de comércio exterior, né, especificamente na logística de comércio exterior, trabalhando em cidades como Novo Hamburgo, Porto Alegre, Caxias do Sul, e também passei um tempo fora, trabalhei um período muito curto, mas também como experiência foi muito grande, fiquei 40 dias praticamente no Nordeste, né, mais especificamente em Fortaleza, trabalhando nesta área, onde implantamos um escritório, e me deu muita experiência. Então, na área profissional, né, eu atuo na área de comércio exterior, mais voltada à importação, exportação e logística, né. Certo. Fui aqui em Montenegro, minha história é bastante longa, né, por mais que tenha percorrido cidades, né, eu nunca deixei de estar em Montenegro, porque, como muitos sabem, eu sou piloto de planador, instrutor de voo de planador, e frequento o Aeroclube de Montenegro desde 83. Né? Então, nessa história aí de formação de piloto, eu sempre estive ligado ao Aeroclube de Montenegro, e nessa ligação eu acabei assumindo a presidência do Aeroclube por 15 anos, onde a gente, junto com a diretoria, transformou de um aeroclube para uma escola de formação de pilotos, sendo referência no Brasil. E, com isso, a gente acabou criando uma aproximação muito forte com a comunidade montenegrina, né? E estando hoje na condição de prefeito de Montenegro. Certo. Candidato, o senhor é piloto de aeronave, o senhor acabou de citar isso. Quando o senhor sobrevoa Montenegro, o que o senhor enxerga lá de cima? Márcio, é um encantamento, né? Montenegro tem uma beleza natural muito diferenciada. Muito diferenciada, né? E o relevo, a condição da cidade, a condição logística da cidade, ela é diferenciada. Isso traz uma condição muito favorável de ver Montenegro e ver o desenvolvimento que ela tem. Como eu disse antes, eu frequento o Aeroclube desde 83. Então, na memória, a gente traz muitas coisas que aconteceram em Montenegro em termos de expansão urbana. Que quando eu comecei a frequentar o Aeroclube, por exemplo, Márcio, o asfalto ia até a Tanino Mimosa, até a ponte da Mimosa. Depois era tudo estrada de chão. Tinha ali a antiga, hoje zootecnia, né, estação experimental, né, o Colégio Mugem, que era ainda de madeira, né, 2 ou 3 casas que formavam ali a estrutura do Paço da Cria, na época ainda, a igrejinha lá perto do Aeroclube e a casa do seu Jorge Almeida, né? E a gente foi vendo a evolução daqueles bairros todos, né? Tinha o Germano Henke, depois foi constituído ali o bairro Aeroclube, foi crescendo,
E esse desenvolvimento a gente acompanhou, e quando a gente voa, a gente vê que cada vez mais Montenegro continua crescendo, né? Sim. E se expandindo. Então, quando a gente voa, a gente vê uma cidade com uma pujança muito grande, com um potencial de desenvolvimento muito grande. E quando o senhor está no chão, caminhando pela cidade, o que o senhor enxerga? Eu enxergo uma cidade que tem uma população muito solidária, uma população que precisa ter uma entrega do poder público bastante grande, porque nós temos uma característica muito importante da nossa cidade. Nós somos um centro de uma região. E nós temos que ver processos de melhoria. Cada vez que a gente caminha, e eu falo isso porque a gente caminha por Montenegro muito, né? E tem muitas necessidades que a gente tem que melhorar na nossa cidade. Essa expansão que eu citei, ela também traz a necessidade de processos de melhorias, porque quando tu faz um aumento na tua residência, tu aumenta a tua necessidade de manutenção, né? E isso nós temos em Montenegro. Então, quando a gente caminha, quando a gente circula pela cidade, quando a gente entende a necessidade da população, a gente vê que Montenegro cresceu muito, expandiu e precisa constantemente de um processo de melhoria. Candidato, seus adversários costumam dizer agora, principalmente na campanha eleitoral, que o senhor, de tanto enxergar a cidade de cima, não enxerga os problemas dela. Os buracos nas ruas, a rede de esgoto quebrada, o abandono de algumas regiões. Como é que o senhor responde a essa crítica? Eu respondo ela com uma simples frase. A gente tem os pés no chão, olhando com os olhos para cima. E quando não é ficar olhando para o céu. Eu vou, sim, é uma característica minha, uma particularidade muito minha, diferenciada até dos outros candidatos, né? Porque talvez eu esteja voando e alguns estejam se arrastando, então pode ser uma diferença, né? E a gente sabe, sim, todos os problemas que nós temos. A necessidade de melhoria de infraestrutura nas estradas do interior, que não é de agora, não é em 3 anos da administração Cadu, é de 15, 20 anos, que foram tirados o material e não foram repostos. E hoje, a condição das estradas do interior, elas estão precárias porque faltou manutenção no passado, né? E é um trabalho que tem que ser feito, um trabalho contínuo de melhorias. Se nós olharmos para trás, Márcio, e a minha família trabalha com a produção de frutas, flores, enfim, ali no Pareci, e eu, quando pequeno, acompanhava os meus tios na busca de frutas pelo interior, o maior caminhão que transitava pela região era uma 608, chamada Mercedim, ou então os 1113, toco, um eixo só. Hoje, se nós circularmos pelo interior, no transporte de mato, que é a silvicultura, é um produto muito forte de Montenegro, na produção avícola é muito grande, escoamento da safra de frutas, que é justamente no período mais chuvoso, que é o inverno, né? Nós vamos olhar a capacidade de carga dos veículos que estão transportando hoje. Antes nós transportávamos 3, 4, 5 toneladas. Hoje são caminhões com mais de 60 toneladas transportando. Então, a senhora acredita que o interior deveria ser melhor servido com asfalto? Não, eu não digo que asfalto seria a solução. Porque se nós pegarmos e ver a condição que é a RS 411, hoje tem uma traficabilidade bastante grande de veículos pesados, ela está sempre em condição muito precária, de buracos, de coisas, que é feita a manutenção pelo DAE. Mas o que tem que ser feito é colocar melhores materiais para a compactação da estrada de chão e uma manutenção mais frequente. Isso sim, porque faça a manutenção, coloca esse material, 2 dias de chuva, transporte pesado, vai estar. Então é melhoria contínua, e isso a gente está fazendo. Pois é, prefeito. Inclusive, sobre isso, os agricultores eles criticam bastante a administração municipal, e não é só de hoje, é de muito tempo. Sim. Dizendo que a prefeitura não se preocupa sequer em limpar as valetas. Não parece que tenha evoluído alguma coisa nesse sentido nos últimos anos. A gente melhorou um pouco, Márcio, porque este ano de 2020 nós conseguimos colocar parte da frota, grande parte da frota que estava parada, em funcionamento, né? Nós temos praticamente 600 quilômetros de estrada de chão, e nós tínhamos uma patrola quando a gente assumiu a prefeitura para fazer a manutenção. Então não é verdade a crítica que é feita na Câmara de que a prefeitura tem um cemitério de máquinas e caminhões? Não. Nós temos máquinas paradas sim, mas não é um cemitério. São máquinas que estão indo para manutenção, e se nós olharmos agora, tem muita máquina que está funcionando porque a gente trabalhou para colocá-las em manutenção. Então aquele discurso dos vereadores de que existe apenas uma patrola em funcionamento é mentira, não é verdadeiro. Já teve condições de ter uma máquina só trabalhando. Hoje não tem mais. Hoje não. Hoje eu tenho mais que uma patrola trabalhando.
Né? Se nós virmos hoje para o interior, a gente vai ver mais que uma patrola trabalhando. Trabalhamos para colocá-las em operação. Mas são equipamentos de bastante uso. Né? E como a gente está sempre trabalhando, a manutenção é mais frequente. Né? Nós tentamos adquirir uma patrola há 2 anos atrás, e como tem padronização de frota, né, o fornecedor que foi identificado na administração na época, nos últimos 6 meses não tinha fornecido patrola para nenhuma prefeitura do estado do Rio Grande do Sul. E aí não se conseguiu ter um parâmetro de preço para a aquisição de uma patrola nova. Então a gente reformou uma patrola que estava parada há muito tempo e fez a manutenção maior em outras patrolas. Então hoje nós temos 4 patrolas no pátio e menos de 2 nunca tem trabalhando. Mas o desgaste é muito grande. Mas para 600 km de estrada, 2 patrolas é pouco, né, prefeito? É muito pouco, precisa mais, claro. Por isso que eu digo, a gente tem 4 patrolas e a manutenção é muito frequente, né? Então a gente sempre tem 2 a 3 patrolas trabalhando. Isso a gente conseguiu fazer nos últimos 2 anos. Assim. Vamos voltar um pouquinho, prefeito. O senhor iniciou aqui assim, de uma forma mais presente na política local, quando se tornou secretário de Indústria e Comércio no governo do ex-prefeito Paulo Azeredo, Isso. lá em 2014, né? Questões concretas o senhor pode destacar daquele período na SMIC? Olha, nós trabalhamos muito na SMIC na atração de novas empresas, né? Era um processo lento, que Montenegro estava parado, né? E eu tive uma boa equipe de trabalho lá, na época ainda era meu diretor de Indústria e Comércio, hoje falecido, seu Carlos Friedrich, né, uma pessoa muito competente, muito dinâmica, e se trabalhou projetos de qualificação, se trabalhou o investimento no transporte escolar universitário, se trabalhou também uma parceria muito forte com a Associação Comercial, onde tivemos lá o projeto Qualificar, que levava para dentro das escolas a experiência de executivos, de diretores, de gerentes de empresas, mostrando potenciais que aqueles alunos poderiam ter em cima dessa condição que já estava, incentivando o estudo e a qualificação profissional. Né? Foram momentos bem importantes, né, e que a gente acompanhou de perto. Sentamos muito com o governo do estado, colocando o nosso distrito industrial à disposição. Né? Foi criado naquela época uma parceria através de um compromisso firmado com a empresa Exxon para criar o centro tecnológico ali o CIT, que é o prédio que foi construído ali para dar esse apoio. Então foram ações bem positivas que a gente teve dentro da SMIC que fez com que a gente aparecesse um pouco mais aí em termos de cenário político, né? Candidato, com a cassação do prefeito Paulo Azeredo, o senhor seguiu na administração e acabou até se tornando candidato a vice na chapa do ex-prefeito Aldana na disputa de 2016. O que aproximou vocês dois naquele momento? Eu sempre conversava com o prefeito Aldana, né? Mesmo ele vice-prefeito do Paulo, nós sempre conversávamos assim. Vocês eram colegas secretários. Secretários, E sempre teve um respeito, uma aproximação por assuntos que levavam a gente a se aproximar, e até por alguns amigos em comuns que nós tínhamos do passado, assim, né? De lembrar algumas coisas de Montenegro. E quando houve o processo de cassação do prefeito Paulo, né, eu coloquei o meu cargo à disposição e o prefeito acabou optando por me manter na Secretaria de Indústria e Comércio e 60 dias depois, aproximadamente, me convidou para assumir a Secretaria de Administração. Né? Então, no governo Aldana, eu fui secretário de Administração também. Certo. Quando o prefeito iniciou o novo mandato, né, em janeiro de 2017, o senhor assumiu já como vice-prefeito a chefia de gabinete. Isso. E logo depois, 1 mês e pouco, depois o senhor foi afastado do cargo. O senhor poderia contar para nós o que aconteceu naquele momento? Na verdade, eu não fui afastado do cargo. Eu solicitei o afastamento do cargo. Né? Eu assumi como vice-prefeito e chefe de gabinete. E por não entender daquela forma de trabalho, acabei solicitando o afastamento. E na época eu deixei bem claro... O casamento durou pouquinho, né, prefeito? Foi muito pouco. Curtinho. E a gente tem na nossa ideia de que toda relação ela tem que ter confiança e respeito. Isso foi usei na época, em uma conversa que eu tive com a imprensa local,
de que o motivo do meu afastamento era confiança e respeito que estava faltando. E acabei saindo da chefia de gabinete, pedindo exoneração ao prefeito Aldana, na época, por não compactuar com essas situações que aconteciam. E assumi como vice-prefeito e acabei, como vice-prefeito, ficando dentro do meu gabinete, fazendo a parte mais de atendimento às pessoas, tentando dar uma celeridade às demandas, mas com toda aquela situação de afastamento. Ontem, durante o debate, eu fiquei com a impressão de que o senhor disse que foi afastado pelo prefeito Aldana na época, até o senhor entregou para os seus oponentes um documento de dispensa das atividades. Então, o senhor havia solicitado aquele documento, é isso? Não. Só para ficar claro. São duas situações, Márcio, são duas situações. Esse afastamento que se deu, e eu tenho aqui, foram duas situações. Foi uma de pedido de afastamento da chefia de gabinete, isso foi em fevereiro, dia 14 de fevereiro. Vou pegar o documento aqui que nos traz isso mais para a realidade aqui com o fato do que aconteceu. Em fevereiro, eu solicitei ao prefeito Aldana a exoneração da chefia de gabinete, onde eu não entendia que poderia ficar como chefe de gabinete na condição que a gente estava, e acabei solicitando essa posição para o prefeito Aldana. Isso foi em 16 de fevereiro, se não me engano. Foi essa data que eu pedi o afastamento, para que não continuasse daquela forma que nós estávamos. Então, eu mantive a minha condição de vice-prefeito, e esse documento que eu entreguei, que eu tenho ele aqui na minha mão, ele foi emitido pelo próprio prefeito Aldana na época, e diz o seguinte: comunicado ao senhor vice-prefeito, excelentíssimo senhor vice-prefeito, na forma e conteúdo legislativo, a lei orgânica do município de Montenegro, de 30 de março de 1990, artigo 62, inciso 4º, e da lei municipal número 3.140, de 20 de maio de 1996, artigo 1º e alíneas, fica Vossa Excelência desincumbida do exercício de atos de governo como funções políticas, executivas e administrativas previstas nas referidas leis. Isso foi me entregue no dia 19 de junho. Certo. Após a operação do Ministério Público, da GAECO e Tribunal de Contas em Montenegro. Essa operação aconteceu dia 6 de junho, e no dia 19 o prefeito Aldana me entrega esse documento me afastando das atividades, me desincumbindo das atividades. Então, isso aconteceu após toda aquela situação que... Candidato, o senhor falou há pouco na quebra da relação de respeito e confiança. O senhor sabia que havia corrupção no governo, conforme a GAECO apontou depois? Do tamanho que a GAECO apontou, eu não tinha conhecimento, porque esse documento me deixa muito claro de que eu não fazia parte daquele grupo e quando tinham alguns envolvimentos eu não participava. O senhor suspeitava, então? Tinha suspeita porque tinha uma situação muito estranha sempre em alguns movimentos dentro da administração, mas nós não participávamos. Reuniões que aconteciam quando a gente chegava no gabinete era o silêncio total. Então a gente tentou cumprir a função que era de secretário, e depois a de vice-prefeito. Mas dessa forma não aconteceu e a gente tomou essa decisão de não participar. Inclusive, depois do afastamento, durante o processo de impeachment do prefeito Aldana, o senhor foi acusado de conspirar contra ele. Sim. Então, o senhor disse agora que achava coisas estranhas. O senhor chegou a fazer alguma denúncia contra o prefeito Aldana na época? Não. Acabei não fazendo nenhuma denúncia. O senhor não acha que deveria ter feito? Sem ter certeza, tu fazer uma denúncia é complicado, né, Márcio? E a gente depois viu que no processo essas informações e outras situações aconteciam desde 2015, Então essa investigação e essas denúncias foram feitas por entes da comunidade que lá em 2015 já suspeitavam de alguma situação, E a gente, eu não vou acusar alguém sem ter certeza, porque nenhum processo passou pela minha mão para mim ter certeza de que haveria alguma não conformidade ou algum processo de ilegalidade. Eu não conseguia fazer essa leitura dentro dos meus processos porque não passava pela minha mão.
Se eu tivesse certeza, óbvio que teria feito a denúncia, teria participado ativamente para que isso não acontecesse. Né? Porque eu imagino que, e eu falo isso porque durante 3 anos eu estou sendo acusado de irregularidades do meu governo, sempre tento que provar que não. Né? Isso é muito ruim. E são denúncias infundadas, que toda vez a gente prova que não tem irregularidade. Então, para provar, para fazer uma denúncia, tem que ter certeza. Como eu não tinha certeza, eu não vou denunciar o que eu tenho dúvida, que pode virar uma denúncia infundada. Desses 3 anos e 2 meses que o senhor está na administração no cargo de prefeito, candidato, houve 5 tentativas de cassação do seu mandato. A que o senhor atribui isso? Movimentos políticos. O senhor pisou no calo de alguém, prefeito? Eu não pisei no calo de alguém. Talvez eu não me aliei às pessoas que tinham interesse em ter o poder da administração. O senhor gostaria que o senhor explicasse melhor um pouco isso. A política, ela é a arte de desenhar estruturas e mostrar poder, certo? Eu não considero a minha função como prefeito de Montenegro ter poder. Eu considero a minha função como prefeito de Montenegro ter responsabilidade. Mas o senhor abriu espaço na administração para vários partidos. Abri, e quando a gente via que eles queriam mais o poder do que fazer uma gestão, a gente acabou não dando continuidade ao diálogo. Então, as tentativas de impeachment foram uma retaliação. Com certeza. Contra a falta de espaço. Com certeza, sem dúvida. Sem dúvida. Porque a gente manteve a linha. Nós tínhamos 3 partidos que era da base, quando a gente começou a campanha e foi para o governo, que era PSB, PRB e Solidariedade. Né? Nós migramos para o Progressista, o Solidariedade continuou e agora, né, o grupo que é a Solidariedade constituiu o PL. E essa é a base que nós temos do governo desde que nós assumimos. Né? Desde que nós assumimos. O PRB era representado pelo falecido Ivan Lopes, que foi um excelente companheiro, secretário. Uma pessoa que, como secretário, contribuiu muito para a administração, né? Mas o PRB hoje não faz parte, né? Ele está fora. Então ficou PL, PSD e Progressistas, mas são as mesmas pessoas. Né? E a gente acabou não formatando mais aberturas e tentou-se abertura para outros partidos, mas a intenção era muito mais o poder do que o desenvolvimento da cidade ou também dar resultado positivo. Ok, candidato. Nós vamos agora para um breve intervalo. Em seguida, a gente volta com a entrevista com o candidato Cadu Miller. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe.
Nós retornamos, então, com a entrevista com o candidato a prefeito, Cadu Miller. Eu gostaria de perguntar, candidato, quando o senhor decidiu deixar o Solidariedade, por que o senhor optou por ingressar no Progressistas? Uma identidade, Márcio. Muitos amigos que eu tenho aqui em Montenegro fazem parte do Progressistas. Amigos de antigamente, amigos de atualidade, uma relação também que eu criei politicamente com deputados, inclusive com o senador Heinz enquanto deputado, logo que eu iniciei meu mandato aqui em Montenegro, me acolheu muito bem em Brasília como deputado federal. O deputado Covatinho também foi uma pessoa que me deu uma acolhida muito grande. E essa relação, a gente, apesar de ser política, a gente acaba criando uma relação pessoal com as pessoas também que cria admiração e cria respeito. E o Progressistas de Montenegro, ele tem uma história muito forte de estrutura política, E essa relação com as pessoas e a estrutura política nos fez ter a certeza que seria a melhor opção em termos de caminho político, Então foi com convicção que eu decidi ir para o Progressistas. Estou muito feliz, fui muito bem acolhido e fazer um trabalho de construção. Qual vai ser o papel da vereadora Josi Paza, candidata a vice-prefeita, se vocês forem eleitos? Na nossa eleição, a vereadora é uma parceira já de muito tempo, Márcio? Ela tem uma admiração por ela, uma pessoa muito aguerrida, E eu sempre falo para ela que eu tenho uma imagem da Josi na campanha de 2014 para deputado estadual, que ela concorreu. Nós tínhamos um encontro de turismo lá no CTG Lanceiros, na época ainda era secretário de Indústria e Comércio, e ela chega por volta de 8 horas da noite, um dia de chuva, molhada, em campanha. É de admirar uma pessoa com essa vitalidade e esse entusiasmo pela política e pelo que faz. Foi a vereadora mais votada, trabalhou comigo esses 3 anos, me dando apoio, suporte, acreditando na administração, e tenho certeza que o papel dela vai ser fundamental nessa caminhada, porque é uma pessoa que tem um dinamismo muito grande. E nós juntamos duas coisas. Eu tenho um olhar mais interno. Foi uma situação que criou para mim, talvez, um não conhecimento político em Montenegro por parte das pessoas. Eu fiz mais gestão. A Josi tem um perfil de buscar mais a população. Essa soma de uma gestão e de uma preocupação maior no âmbito de trazer para dentro da administração essa relação vai ser muito importante. A Josi tem esse papel e vai ser um papel fundamental como vice-prefeito, estar do meu lado dando esse apoio. Candidato, durante a pandemia do novo coronavírus... E ela pode ter certeza que vai ter todo o meu respeito e minha confiança. Tá certo. Durante a pandemia do novo coronavírus, algumas pessoas estão reclamando que a prefeitura ela não ajudou os pequenos empreendedores locais. Não tinha mesmo como dar um socorro para as pequenas empresas? Márcio, não tinha. Primeiro porque eu não tinha dotação orçamentária para isso e orçamento para isso. Mas aquele dinheiro que o governo federal mandou... Aquilo era uma reposição, não era um valor que vinha a somar ao orçamento do município. Foi uma reposição de frustração de receitas nos anos anteriores, que o governo federal fez a complementação. Se nós olharmos o orçamento do município e o disponível para a colocação, ele só recompõe o orçamento do município. Ele não faz sobra de 8 milhões. Então, é difícil tu fazer uma recomposição aos micro e pequenos empreendedores. Qual seria o valor que nós teríamos que aportar? Hoje, se nós pegarmos aí micro e pequenos empreendedores, a gente passa de 3 mil. E qual o valor que seria necessário para aportar isso? O que a gente trabalhou, mas foi muito na flexibilização dos protocolos. Tendo um protocolo, e eu tomei uma decisão no início da pandemia de manter o comércio aberto ainda por mais 11 dias após o decreto do governo do Estado, pensando justamente no pequeno e médio empreendedor, fazendo que a gente conseguisse trabalhar. Infelizmente, eu fui notificado e tive que flexibilizar e voltar com o decreto do Estado, e em 1 dia e meio o decreto do Estado flexibiliza de novo. Então, nós nos preocupamos sim,
tivemos várias reuniões com as entidades de classe, ACI, Sindilog, CDL, inclusive com o Ministério Público, preocupados em flexibilizar as possibilidades de protocolos para o comércio local, para os pequenos empreendedores, para que em nenhum momento a gente fosse prejudicar de forma a fechar um comércio, fechar algum empreendimento. Né? Flexibilizamos, tivemos muitas denúncias, né, de que estariam atuando irregular. Nós não multamos ninguém, nós fizemos ações pedagógicas para que eles não tivessem o impacto tão grande quanto era necessário. Então, a nossa preocupação não era simplesmente aportar um valor que amanhã ia faltar de novo, mas sim orientar para que eles pudessem se manter e fazer com que a gente flexibilizasse o mais rápido possível a atividade deles. Certo. Candidato, a gente já perguntou isso para o senhor outras vezes, mas agora, durante a campanha, é fundamental que o senhor explique, tá? Por que algumas obras, como a da Biblioteca Pública, a recuperação do Parque Centenário e do Cais do Porto, não foram concluídas nesse tempo que o senhor é prefeito de Montenegro? Márcio, nós temos a morosidade administrativa, temos a morosidade de algumas situações que acontecem. A biblioteca, por exemplo, obra está pronta, tá? E a obra está concluída. Inclusive, estamos fazendo a movimentação do acervo para dentro da biblioteca nova. O que nos atrasa são questões burocráticas, administrativas, eu não falo administrativas internas, mas administrativas externas, né? Onde eu tenho um PPCI a ser colocado, eu tenho algumas exigências técnicas a serem modificadas e uma legislação específica, né? Hoje, a demanda em cima do Corpo de Bombeiros para atender os PPCIs é muito grande. E isso nos atrapalhou, porque a biblioteca está vinculada diretamente ao prédio da Fundarte. E aí teve que ser feito não só o PPCI da biblioteca, mas o da Fundarte também. E isso atrasou o processo de conclusão. A obra está pronta. O que falta é o detalhe técnico do PPCI. Parque Centenário, Domingão. O Domingão está em reforma. Quando se começou a mexer no telhado do Domingão, viu-se que aquilo que estava lá não era o verdadeiro. Que começou a trocar-se telhas e viu que as telhas que estavam lá já estavam com uma fadiga total. Mas isso foi lá em 2016, prefeito. 2017, na verdade. Não, nós iniciamos as obras o processo de licitação nós iniciamos em 2018. Teve frustração e teve outros 2 processos a serem feitos. E aí, 2019 passou, aditivos de contrato, necessidade de ampliação da obra, porque, que nem eu disse, teve pontos específicos que no olhar dos técnicos não apareceram. Quando começou a fazer a obra, é aquela velha reforma de casa, né? A gente começa um processo e acaba tendo que executar de outra forma porque apareceram outros problemas ali. E isso aconteceu no Domingão. O Parque Centenário, ele está com o projeto pronto, é um recurso federal, né? A gente está aguardando simplesmente a Caixa Econômica Federal liberar o recurso para a gente poder executar a obra. O senhor fala do que no Parque Centenário exatamente? A revitalização do parque. A revitalização. Isso. E a questão da energia elétrica, prefeito? Ela está funcionando. O nosso problema... Mas dá para fazer evento lá, prefeito? Dá para fazer. A gente fez o rodeio em março e não teve problema. Não usaram geradores? Não usamos geradores, não teve problema. A gente deixou geradores por backup, porque o nosso problema é de fora para dentro. A subestação que está ali, ela tem que ser substituída. E isso tem um projeto já sendo trabalhado para que a gente faça a substituição. E o cais? O cais, ali nós tivemos final de 2018, um trabalho de apontamento de 17 metas, onde a gente implantou no Ministério da Integração as necessidades de melhorias no entorno, arroios, vias e o cais do Porto, né? Um processo de melhoria a gente fez, que é a revitalização. Nós temos que trabalhar o talude. Esses projetos estão todos dentro do Ministério, né? Todos eles encaminhados para a gente poder fazer. Com a pandemia, atrasou tudo. Então, tem projetos ali para serem executados. A Ponte do Baixio, tivemos 2 licitações, 2 frustradas. Agora, finalmente, nós concluímos, a empresa vai iniciar as obras no prazo de 10 dias, que é o que nos chegou de informação, para que a gente possa colocar a Ponte do Baixio no local também. Então, a burocracia em cima da legislação, muitas vezes atrasa o resultado de uma conclusão de uma obra. Candidato, em 2015, quando o senhor era secretário da administração do governo Aldana, foi implantado um novo plano de carreira de servidores. E houve um aumento expressivo nos gastos com o pessoal.
inclusive muito superiores aos que foram apresentados na época, os que foram previstos na época. O que aconteceu naquele momento e por que, depois disso, não foi tomada nenhuma atitude no sentido de reverter essa situação? Márcio, o impacto foi bastante grande, né? E 2016, com a implantação, foram vendo que alguns artigos do projeto de lei teriam que ser revistos. Nós assumimos em 2017, 2018, nós encaminhamos, 19, encaminhamos o projeto de lei solicitando algumas adequações no projeto, na lei do plano de carreira. Na Câmara. Para a Câmara. Esse projeto não andou e a Câmara optou por fazer uma CPI do plano de carreira, né? A CPI está em andamento na Câmara e a gente não tem ainda prazo para a conclusão dela, porque uma das coisas que a gente quer é que se esclareça realmente o que foi feito, porque teve ali o trabalho de um atuário, teve ali uma análise muito crítica em cima dos números. A Câmara de Vereadores, na época, aprovou o projeto de lei, né? Então, isso passou. O prefeito Aldana, com as informações que tinha, validou a sanção da lei, né? E nós, quando assumimos, buscamos adequações, encaminhamos projetos de leis para câmaras que não foram à pauta, né? Não foram à votação e para análise do que a gente estava solicitando de alteração, e que não era para prejudicar o servidor, mas sim para dar um equilíbrio, né? E esse projeto de lei a gente retirou porque a Câmara abriu uma CPI. E a CPI está em tramitação na Câmara até hoje, né? E não andou. Porém, Márcio, né, o que a gente tem e tem trabalhado muito forte, né, é o equilíbrio financeiro da Prefeitura. Nós temos números que podem mostrar que não é o plano de carreira que inviabiliza o desenvolvimento do município. Hoje, a folha de pagamento representa da receita corrente líquida 45%. Né? Falam em 55%, falam em 56%. A Fazenda passou para nós um número na semana passada, 48, uns quebrados, né? Na verdade é 45%. Né? Temos aqui a planilha que ele passou. 48% é aquele número, Márcio, que tu já liga o alerta. Liga a atenção para que possa ser feito. Ó. O limite de alerta, 48,6%. O segundo quadrimestre de 2020, nós estamos com 45,96% da folha de pagamento. Esse é o índice mais baixo desde 2015. 2015 era 47,10%, 2016 foi a 51,86%, 2017 50,86%, 2018 50,97%, 2019 47,38%, quadrimestre de 2020, primeiro quadrimestre de 2020, 48,36%, segundo quadrimestre de 2020, 45,96%, considerando que nós demos 5,5% de aumento para os servidores geral e 12,84% para o magistério. Então, penso que os números que nós apresentamos para a administração, em termos de gestão, estão bem. A gente trabalhou a redução de despesas, aumento de receitas, sem aumentar impostos, buscando novos negócios, incentivando o desenvolvimento econômico do município e cuidando da vida financeira para que o servidor público, com reconhecimento e aumento no seu salário, não tivesse nenhum tipo de atraso no seu pagamento. Assim como nós temos com nossos fornecedores. Então, temos que trabalhar mais, sim. O impacto na folha de pagamento é grande? Mas dentro de municípios que estão com 60%, 70%, 80% comprometidos com a folha, nós estamos com 45%. Então, os 80% dos prefeitos estão presos, né? No mínimo. Né? Ou então, deveriam estar, pelo menos. O que a gente está fazendo é um controle muito grande dos gastos, né, desnecessários, investindo, sim, saúde, educação, desenvolvimento econômico. Esse é um ponto importante que a gente está trazendo, porque se eu trago receita, automaticamente eu diminuo a minha despesa, trabalhando com a mesma estrutura que eu tenho. Isso a gente está fazendo. Certo. Candidato, ontem, durante o debate, algumas pessoas enviaram perguntas aqui para o jornal, e uma delas que chamou bastante a nossa atenção diz respeito à área da saúde. Tá? Uma pessoa dizendo que já recebeu 2 decisões judiciais a favor da concessão do medicamento para o filho e a prefeitura se nega a cumprir a ordem judicial.
O senhor tem conhecimento desse tipo de situação? O senhor sabe, tem lidado com esse tipo de situação? A gente tem acompanhado, Márcio, e essas decisões judiciais, elas são, quando é um remédio específico, elas são jogadas para o Estado. O Estado é responsável por especialidades médicas e por medicamentos diferenciados. Mas a condenação é contra o município, a ordem da justiça. Ela volta para o município. Ela volta para o município, a responsabilidade do Estado. E o Estado remete ela ao município. E nós colocamos ela ao Estado de novo. Eu até peço para essa moradora de Montenegro, eleitora, que nos procure e nos deixe saber, porque uma tomada de decisão judicial, ela tem contrapontos, né, que são feitos, e essa medicação, se ela buscar na Secretaria de Saúde, provavelmente a secretária vai lhe dar a informação concreta e correta do que pode ser feito. Qual é que o senhor acha, na sua opinião, qual é a área em que o senhor teve o melhor desempenho no governo do município? Pela coragem, a área da saúde, Márcio. Porque Explique. Implantar um plantão 24 horas, que era uma expectativa da população, e que muitos tentaram e poucos conseguiram, ou melhor, ninguém conseguiu, e eu com a equipe da saúde, né, junto com a secretária, junto com os diretores da área da saúde, conseguimos implantar o plantão 24 horas e hoje é uma realidade e um fato muito importante para Montenegro, e a comunidade está aceitando e apoiando esse projeto, né? Corremos o risco, porque a gente sabe que lidar com a saúde das pessoas, lidar com a expectativa das pessoas é uma situação muito delicada. Nós zeramos muitas filas de exames específicos. Que agora voltaram a crescer por causa da pandemia, né? Voltaram a crescer por causa da pandemia, porque são exames que a gente tem que buscar fora do município. Mas a secretária Cristina tem uma gestão muito eficaz nisso, e a gente está conseguindo, mesmo com a pandemia, atender muitos dos pacientes que têm essa necessidade. Então, a educação, a gente reformulou muito, né? Nomeamos muitas profissionais para a educação. Conseguimos repor essa perda salarial que a educação tinha. Desenvolvemos, junto com o grupo da educação, um plano de carreira que não pôde ser enviado para a Câmara esse ano, pela questão eleitoral, mas que está pronto e analisado junto com o corpo técnico. O senhor desculpe o comentário, mas em 2016 foi exatamente o mesmo argumento para não enviar para a Câmara, do prefeito Aldana, né? Mas infelizmente, né, Márcio, nós não tínhamos como pensar isso antes, né? Porque, primeiro, nós tínhamos uma estabilidade financeira. Segundo, esse projeto ele ficou parado por muito tempo por uma situação de que teria que fazer uma análise mais aprofundada e trazer para dentro do processo os profissionais da educação para eles também fazerem um entendimento, junto com o nosso jurídico, junto com a secretária de Educação. Então, o projeto de lei está pronto, né? E nós não usamos como desculpa porque tem um entendimento também por parte do grupo do magistério de que ele está pronto e tão logo a gente tem essa possibilidade de encaminhar, vai ser encaminhado, porque são dois pontos principais, eu falo isso sempre que posso: saúde e educação. Nós temos uma educação de base boa, nós temos um futuro melhor. Uma saúde estabilizada, uma saúde com atendimento humanizado para a população, nós temos sim como ter uma qualidade de vida melhor para as pessoas, fazendo com que a gente possa ter a certeza de que ali na frente essas pessoas têm qualificação profissional e condição de trabalho, gerando mais renda, mais emprego, mais desenvolvimento do município. Prefeito, o senhor teve aí nesses 3 anos e 2 meses uma relação bastante turbulenta com a Câmara de Vereadores. No seu segundo mandato, caso o senhor seja eleito, como é que o senhor pretende evitar que isso continue, que o senhor tenha um pouco mais de tranquilidade no Legislativo, tanto para aprovar suas matérias, para não ter que ficar, mas também para não ter que ficar se defendendo o tempo todo da chuva de pedidos de impeachment? Eu vou reformular a sua pergunta. Fique à vontade. A Câmara de Vereadores teve uma relação turbulenta com o prefeito. Porque em nenhum momento eu criei embates com a Câmara ou criei animosidades com a Câmara, pelo contrário. Sempre deixei o gabinete aberto para discussões, para processo de melhoria, né? E por algum momento foram se dissipando, porque quando eu assumi como prefeito, os 10 vereadores estiveram no meu gabinete para nós fazermos um trabalho diferenciado para a cidade, pensando em Montenegro. Aos poucos foram se dissipando. Sobraram bem poucos. Sobraram 4. E esses 4 me acompanharam e viram que realmente, se trabalharmos unidos, trabalharmos pensando no Montenegro, a gente tem a possibilidade de desenvolvimento mais fácil para a cidade, em todos os sentidos.
Claro que temos que ter um alinhamento com a Câmara de Vereadores. Eu nunca fui para o embate com a Câmara de Vereadores. Eu nunca gerei polêmica com a Câmara de Vereadores. Mas a Câmara de Vereadores entendeu, né, o número de vereadores entendeu que a forma que a gente estava fazendo a gestão do município não era a forma com que eles tinham entendimento, gerando as animosidades, gerando as ofensas na tribuna, e que a gente não podia contrapor, porque tem imunidade parlamentar. Então a gente absorveu isso e foi trabalhando dentro daquilo que a gente podia fazer. E para mim, politicamente, e como pessoa, e como cidadão de Montenegro, que fez a gestão do município esses 3 anos, os resultados que nós apresentamos podem ter incomodado alguns vereadores. A gente desenvolveu, a gente adquiriu, a gente aumentou a estrutura do município, nomeou pessoas para dar continuidade na saúde, na educação, na infraestrutura. Tudo isso aconteceu. Melhorias? Muitas temos que fazer. Muitas. Esse alinhamento político é necessário para que a população não pague o preço de uma distorção entre executivo e legislativo. Certo, candidato. Uma última questão, antes da sua despedida. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação como é que está indo o governo Bolsonaro, na sua opinião. Em função até de que as ações do governo federal elas repercutem muito sobre os municípios. Márcio, o governo Bolsonaro foi um governo muito positivo, né? Eu não concordo muito com alguns posicionamentos do presidente, mas também concordo com a estrutura administrativa que ele tem, olhando a questão estrutural no todo, né? Nós temos... Acho que eu não entendi, prefeito. Vamos tentar clarear um pouquinho o raciocínio. Os discursos do presidente, muitas vezes, são afoitos, né? Criando uma certa dificuldade de entendimento do posicionamento dele. Mas a sua estrutura administrativa, os ministérios, estão trabalhando muito bem para que as coisas aconteçam no país. Nós vamos de novo, infelizmente, fomos acometidos por uma pandemia. Tenho certeza, Márcio, que se o mundo não tivesse passado por esse momento que nós estamos passando, a nossa economia estaria num desenvolvimento muito grande. Nós teríamos mais investimentos no país de capital estrangeiro, nós teríamos muito mais investimentos de empresas buscando inovação tecnológica, buscando emprego e renda, e mesmo assim, Montenegro está na contramão. Se nós olharmos, e isso é acreditar no potencial do país, nós só esse ano já firmamos contrato com 4 empresas para se instalar em Montenegro. No início do ano, assinamos aquele protocolo de intenção do Polo da Química, onde 7 empresas colocaram a sua intenção em se instalar em Montenegro. Isso mostra que o empresário, lá no início do ano, estava acreditando no país, acreditando no desenvolvimento do país. E nós olhamos aqui em Montenegro, outras 4 empresas que estão se colocando. Isso é acreditar na economia do país. É sinal que, administrativamente, o governo Bolsonaro está fazendo um bom governo para que os municípios possam ter. Eu ainda acredito no Pacto Federativo. E é um dos discursos do governo Bolsonaro. Vamos ver a reforma tributária, né? Também. Prefeito, vamos encerrando então o nosso trabalho aqui. Eu gostaria que o senhor dissesse aí para a gente por que os montenegrinos devem confiar no Cadu Miller e votar nele no dia 15 de novembro para mais 4 anos à frente do município. A população montenegrina pode ter certeza que vai ser uma administração transparente, uma administração com objetivo no desenvolvimento da cidade, preocupação com as pessoas, na saúde, na educação, na assistência social, na infraestrutura, na melhoria de acessos à informação. E eu tenho certeza que Cadu Miller, Josi Paz, trabalhando à frente do Executivo, conseguirão atender muito mais do que a gente já fez até hoje. Em 3 anos, nós conseguimos mostrar que dá para fazer gestão com dinheiro público, onde nós trabalhamos diretamente com o servidor público atendendo às necessidades do município. Dá para fazer muito mais com o dinheiro público atendendo às necessidades do município. Dá para fazer muito mais com a infraestrutura pública que nós temos, fazendo parcerias com a iniciativa privada, fazendo parcerias com a população, mostrando que a integração entre poder público, setor privado, população em geral, a gente consegue sim fazer uma Montenegro melhor. Nós somos uma cidade de referência na região. Nós temos a estrutura de saúde, a estrutura econômica, a estrutura de desenvolvimento do comércio, toda ela voltada a uma região inteira. E isso dá para fazer. A administração pública com transparência, ética e probidade é o nosso
lema, é o que nós vamos levar por mais 4 anos. Tenho certeza que a população vai ter mais resposta positiva e mais atendimento àquilo que tem de necessidade. E é isso que nós temos tratado e nós temos cuidado. Cadu Miller e Josi Paz é uma melhor opção para mais 4 anos. Ok, candidato. Nós aqui do IBA agradecemos a presença do candidato Cadu Miller e lembramos que na próxima quinta, também às 10 horas, o nosso entrevistado será o candidato Percival de Oliveira. Então, obrigado pela atenção de todos e fiquem conosco. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado ao IBA, a todos que estiveram nos acompanhando. E 15 de novembro, Cadu Miller, Josi Paz, é 11. Voa Montenegro. Ok.